Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós nesse dia 3 de novembro de 2024, neste domingo, dia de Todos os Santos. Peçamos a Deus que abençoe e nos leve à santidade. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e partirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra santo quer dizer separado, reservado, quer dizer o santo é alguém que está separado do mundo, reservado para Deus. Viver santamente significa você estar na presença de Deus e reservado para Deus. Nós temos uma ideia meio romântica, meio histórica, de que o santo é aquele perfeito que nunca teve erros, que nunca cometeu pecados, que nunca teve tentações. Então, uma coisa meio angelical, estéril. Mas, historicamente, não. O santo é aquele ser que, independente dos seus erros, falhas, seu histórico, é alguém que termina a vida nos braços de Deus. Todos os santos tiveram vida complicada. Você pega Santo Agostinho, a quantidade de tempo que Santo Agostinho, a mãe rezando 30 anos para que o filho se converta. Você pega São Paulo, durante parte da vida perseguindo os cristãos, e tantos outros, Pedro negando Jesus, e tantos exemplos que a gente tem de vida difícil, e ao mesmo tempo de gente que vai fazendo um processo de discernimento, até porque a vida é feita cheia de fases, né? Existem fases na vida, tem fases que nós somos mais adultos, tem fases que somos infantis, tem fases que somos necessitados, né? A criança precisa de muito cuidado, muito zelo. Tem fases que a gente não entende nada da vida, a criança, os adolescentes. E tem fases do final, né? A velhice, a idade avançada. Todos nós vamos, com o passar do tempo, na medida que nós vamos agregando coisas e fazendo experiências, a gente vai trazendo fases diferentes da nossa vida. Então é interessante que no dia de Todos os Santos, o Evangelho não fala de perfeição, fala de esperança, das bem-aventuranças. Alguns teólogos fazem uma comparação entre Jesus e Moisés. Ambos uma referência. Ambos sobem na montanha, ambos sentam. Moisés nos apresenta os 10 mandamentos e Jesus nos apresenta as bem-aventuranças, que são 10 afirmações também. Então, a santidade não é mais seguir os 10 mandamentos que Moisés apresenta, que aquilo garantia a santidade, mas agora a santidade passa pela mudança da realidade, pela mudança das bem-aventuranças. E aí, quais são essas bem-aventuranças citadas por Mateus? Primeiro, os pobres de espírito. Os pobres de espírito, porque alcançarão o reino de Deus. Viu? Primeiramente, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem gente pobre, economicamente, de alma, de espírito, de vontade, de desejo. Uma pessoa com depressão hoje é uma pessoa pobre. Ela não tem vontade, ela não quer tocar a vida, ela desistiu. Uma pessoa deprimida é pobre. A gente pensa no pobre só em relação a dinheiro? Não, às vezes é o estado da vida que é pobre, a vida é pobre.
a gente que não tem nada na vida. Nem alma, nem vontade, nem dinheiro, nem posse. Então, a gente que é pobre no nosso meio, porque deles é o reino dos céus. O que tem aqui no mundo? Não, é o mundo de Deus. Esses desapojados, esses que não têm nada, esses libertos de qualquer posse, esses é o mundo de Deus. É o que dizia o místico: pobre é aquele que não tem nada, que não tem pensamento e não tem vontade. É o vazio total. Viu? Depois ele vai dizendo também que tem gente aflita, tem gente sofrendo, viu? Que serão consolados. Tem gente que está padecendo. Nós estamos falando de uma comunidade sofrida, que está caçando um jeito de sobreviver. Então, tem mães aflitas que perderam seus filhos, que não encontrar consolo. Tem gente que é manso, não no sentido manso pejorativo, mas manso no sentido de não violento. Tem gente que não é violento. Esses possuirão a terra. Esses não violentos possuirão a terra. Tem gente que tem fome e sede de justiça. Luta por vidas melhores, situações melhores. Serão saciados. Tem gente que é misericordioso, só pode receber misericórdia. O misericordioso é aquele que coloca o coração ao lado da miséria do outro. Então esse vai encontrar também um coração ao lado da sua miséria. Viu? Tem gente que é puro de coração, não há maldade. É muito interessante esse, né? A pureza de coração me permite ver Deus. E é mesmo, o ser humano humilde e simples, ele consegue ver Deus. Então esses puros de coração verão a Deus. Viu? Os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Os mansos possuirão a terra. E os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Os que são perseguidos por causa da justiça do reino dos céus. Então, quem é perseguido por causa da justiça receberá também o reino dos céus. Viu? E aqueles que perseveram nas dificuldades. Então, a santidade está mais ligada a gente que luta pela paz, a gente que é mansa, a gente que é pobre, a gente que é perseguida por causa da justiça, a gente que resiste às provocações por causa do nome de Jesus, a gente que é misericordioso. Então a santidade passa por essas características. Não é tanto essa coisa de perfeição, gente que não tem nada, mas é gente que luta para que o mundo seja melhor. Um abraço, até mais.